Salve Rodrigão, salve Robertinho, salve Pedro, todo mundo, Três Irmãos Podcast. Dando uma pergunta para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, 2022, segundo turno aqui em Recife, eu estava junto com Lula no palanque quando Lula prometeu que não iria privatizar o metrô do Recife, nem fazer PPP, nem fazer concessão. O presidente Lula também prometeu para os metroviários da Transurb de Porto Alegre que não iria fazer a privatização da Transurb. Também prometeu para os urbanitários e urbanitárias da Compesa que não iria fazer privatização, né? Que a era das privatizações de Bolsonaro e Paulo Guedes iria acabar. E não venha, por favor, com a conversa que PPP e concessão não é privatização, porque o próprio PT, onde é oposição, em São Paulo, no Paraná e Minas Gerais e por aí vai, chama PPP e concessão de privatização. A dúvida é o seguinte, ministro: o governo Lula vai cumprir as promessas de campanha porque a escolha do governo Lula é para manter o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, que foi criado pelo Michel Temer no contexto do golpe contra a presidenta Dilma e que, na época, o próprio PT chamava de um programa golpista neoliberal de privatização da economia. O governo Lula 3 manteve o PPI, ampliou o PPI, inclusive o senhor diz que é contra as isenções tributárias, né? Mas no âmbito do PPI tem isenção tributária, renúncia tributária para as debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura que o senhor criou. Então a dúvida é o seguinte: é esse o projeto de país do governo Lula 3? Cria um novo teto de gastos, o arcabouço fiscal, que limita o investimento público, força o investimento privado a partir de PPPs e concessão com dinheiro do BNDES. Aqui em Pernambuco, a ideia é, depois que privatizar o metrô do Recife, colocar 3 bilhões de reais, dinheiro do BNDES. Aqui em Pernambuco, a ideia é o BNDES financiar com 2,7 bilhões a privatização da Compesa. Então a dúvida é o seguinte, ministro, vamos lá, de maneira bem objetiva. O senhor é contra a renúncia fiscal porque tem renúncia fiscal para fazer PPP e para fazer concessão nas debêntures incentivadas, nas debêntures de infraestrutura. O governo Lula vai cumprir ou não a promessa de campanha de não privatizar o metrô do Recife, a Transurb em Porto Alegre e a Compesa aqui de Pernambuco? E terceira coisa, porque o PT chama de privatização PPP e concessão onde é oposição nos governos estaduais, mas no âmbito do governo federal isso não é privatização. A ideia de alavancar o investimento público, a infraestrutura, e entregar serviços coletivos a partir de parcerias público-privadas, tendo centralidade do mercado, é ou não parte essencial do projeto neoliberal? Vai ser deputado em 2026. Prepara. Legal. Aí ele desistiu de ser presidente? Acho que vai sair deputado, não sei. Deixa eu falar. Bom, primeiro assim, eu sou autor da lei das PPPs. Eu redigi. Eu era assessor do ministro Guido. Eu era assessor do ministro Guido Mantega em 2003 e junto com o Marcos Pinto, que hoje é meu secretário de Reformas Econômicas, nós redigimos a lei das PPPs. Eu sou a favor de concessão e PPP, ressalvado setores que eu considero que não deveriam ser objeto de privatização, setores mesmo de concessão. Então, veja bem, a pessoa que ela é, por princípio, contra qualquer parceria público-privada, não pode fazer nenhuma. Eu penso, nunca foi a minha opinião. Nunca foi. A esquerda, por exemplo, foi contra o ProUni. A esquerda, assim, mais dessa feição, né? Mais, assim, radical. Não pode fazer parceria público-privada com a educação. Falei, esses caras não pagam imposto. Os empresários da educação não pagam imposto. E eu vou propor para eles começar a pagar imposto. Em bolsa. Já que eles não estão pagando porra nenhuma de imposto, vou propor para eles que eles comecem a pagar imposto em bolsa de estudo. 4 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo ProUni. Eu sou a favor do ProUni? Claro que eu sou. Mas pela fala do Jones, ele seria contra o ProUni. Porque é uma parceria público-privada. Então, se você é contra, por princípio, qualquer parceria público-privada, você tem que acabar com o ProUni. Você teria que acabar com o ProUni. Muita gente da esquerda radical é a favor de acabar com o ProUni. Eu não sou.
Então, depende muito do que você está falando. Eu não acompanhei a eleição nacional, eu vou até me apropriar, mas eu não vi. Era candidato a governador de São Paulo, estava cuidando da minha vida ali em São Paulo. Não vi isso. Mas estou falando assim, ideologicamente falando, eu não sou contra a parceria público-privada. E nem concessão. De algumas eu sou. Dependendo do setor, eu sou. Eu não sou a favor de indiscriminadamente fazer parceria público-privada. Mas dependendo da circunstância, eu acho que ela se justifica. Inclusive, a China faz muita parceria. Com transferência de tecnologia, muita parceria público-privada. A China está num caminho de forte privatização nesse momento. Muito boa parte da tecnologia que a China detém hoje foi pelo fato dela ter aberto o seu mercado interno para empresas multinacionais, e às vezes eles botaram uma empresa chinesa do lado da multinacional para assimilar, para aprender a fazer. Essencial. Então, por isso que eu não tenho essa ilusão de que o modelo soviético, o modelo... Cara, os países... Primeiro assim, eu não vejo nenhum modelo libertário no mundo. Não vejo. Eu acho que a gente deveria conversar seriamente sobre perspectivas para a humanidade. Mas eu não considero que as revoluções burguesas ou comunistas entregaram o que prometeram. Não considero que entregaram o que prometeram. Não, historicamente, não. Então, tá aí, né? A gente consegue... Então eu posso ser crítico às duas. Prometeram e não entregaram. As burguesas e as comunistas. Aliás, entregaram muito da mesma coisa. Capital, acumulação. Né? Então, é a máscara da agora, outra. é óbvio que se você comparar com o destino de países que não fizeram nada, não fizeram nenhuma nem outra, porque tem muito país que não fez nem a burguesa, nem a comunista, não fez nada. E aí você compara com esse e fala, olha aí, tá certo também. Eu acho justa essa crítica. Porque tem país que não enfrentou a discussão sobre o seu destino. Eu acabei de dizer aqui, o Brasil até hoje não tem uma classe dirigente. E aí a pessoa que faz uma crítica ao Brasil, porque nem toma água, nem desocupa o copo, tá certo, entendeu? Mas eu nunca fui, eu não sou esse maniqueísmo, assim, toda concessão errada, toda parceria errada, nunca me ganhou essa tese. De novo, eu redigi a lei das PPPs, né? Eu fiz concessões na cidade de São Paulo quando eu era prefeito de São Paulo, eu fiz parceria pelo ProUni quando eu era ministro da Educação e não me arrependo. 4 milhões de brasileiros têm diploma hoje porque alguém pensou em propor para os empresários que eram isentos de imposto pagar o tributo em bolsa. Eu não me sinto culpado por essa ideia, eu me sinto orgulhoso. E é importante a gente analisar caso a caso, né? Não dá para ficar engessado, porque é interessante. Vou ficar devendo a resposta sobre Pernambuco, porque realmente eu não conheço o tema. Ele não é da minha esfera de atuação, ele é de algum ministério de infraestrutura, né? E nem acompanhei os discursos do Lula Brasil afora, porque eu estava aqui. A gente falou... Não estou fugindo da resposta, não. Mas não, ficou claro. Respondi o que eu penso. Perfeito. Parcerias se justificam.